Galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta gente ainda aí. Lucas, chegou. Galera, eu vou começar conversando com vocês, porque tem uma questão, talvez, que o professor André vai conversar também com vocês, que é a questão de avaliação, né? Vocês sabem qual é a data que seria a avaliação normal? Tá me ouvindo? Sim. Sabe qual é a data? Oi? Vai ser por agora, tava perto já. Faltava acho que 3 semanas só. Não, era pra começar a sexta. Então, começaria dia 6 até o dia 13, tá? O que acontece com tudo isso que essa pandemia aí, todos esses problemas que a gente teve, hoje à tarde a gente fez uma reunião online e decidiu que cada colegiado ia adotar uma forma de avaliação diferente. Vocês estão com muitos trabalhos? Mais ou menos. Mais ou menos? Tem o projeto do André, que é o mais lascado de todos, né? Eu dei vários pequenos trabalhos para vocês, sabe? Então, enquanto os meus trabalhos, foram todos bem curtos, né? Então não foi nada assim muito longo ou algo que demandasse assim de muito tempo para vocês, tá? O que eu penso de avaliação para vocês? A gente tem que avaliar de alguma forma. Então vai ter professores que vão fazer avaliação formal, um banco de perguntas e respostas, mas eu optei até por essa avaliação em forma de trabalhos, ok? Então, como é que vai ser essa avaliação? Como eu fiz vários pequenos avaliações com vocês, vocês têm algo para me entregar ou não? Não. Não? Tudo certo? Eu vou dar um texto para vocês ler hoje. Esse texto já serve como base para o próximo bimestre. Por quê? No próximo bimestre a gente vai trabalhar muito a norma ISO, tá? Então a gente vai sair um pouco dessa parte mais administrativa, mais como administrar com a passagem de trabalho e organização. Hoje a gente vai trabalhar a gestão de risco e são 6 páginas, mas tem figuras no meio, então é bem tranquilo. Tá meio escuro a minha imagem ou não? Não, tá bom. Tá bom? Então, o que acontece? Eu vou sair um pouco dessa parte mais administrativa para o segundo semestre e a gente vai trabalhar mais um pouco a norma ISO. Mas hoje eu vou trabalhar a gestão de risco com vocês. Trabalhamos algumas ferramentas de administração, de gestão, organização e hoje gestão de risco. Depois disso, dentro dessa gestão de risco, vocês têm... Me conta uma coisa, é que assim, a gente está com um problema que está sumindo conteúdos do Moodle. Não aparece nada para vocês do que eu estou postando? Não. Hoje eu postei 2 arquivos de vocês, para vocês. Nada. Uma aula e um link e uma aula. Opa! Administração de Sistema de Informação. Planejamento, acho que não é? Oi? Administração do Sistema de Informação. Para mim está aparecendo a matéria e todos os conteúdos aqui.
Capaz. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, mas não tá nem... Deixa eu entrar aqui. Você tá bem... Não tem nada pra mim. Não, espera aí que eu não tô vendo você. Agora eu vou ver. Beleza. Que engraçado, cara. Nossa, muito engraçado. Eu visualizo de outra forma. Deixa eu voltar lá. Deixa eu sair aqui que eu tô com um monte de tela aberta aqui. Sistema 7. Para mim aparece o arquivo 6 páginas que eu coloco hoje para vocês. O que é risco, gestão de risco, essas coisas assim. Um monte de figuras. E lá no começo, deixa eu voltar lá em todas as disciplinas. Empreendedorismo, trabalho de diplomação, planejamento e organização, ética, administração de sistemas de informação, que é a minha, tópicos avançados de sistema e sistema operacional. Engraçado, então eu vou ter que ver o porquê que não está aparecendo a administração para vocês. E para mim aparece e está cheio de conteúdo ainda. Então eu vou fazer o seguinte, fechei agora o WhatsApp. Deixa eu mandar para o WhatsApp para vocês esse arquivo que eu ia disponibilizar, aliás, que eu disponibilizei, que para mim aparece, e para vocês não. Que é a apresentação de gestão. Só um minutinho. Então, assim, cada professor vai optar pela sua avaliação. Eu vou avaliar vocês através desses trabalhos, porque eu penso assim, vocês não podem ser prejudicados com um fator externo, né? Então, assim, eu penso que vocês não devem ser prejudicados. Eu estou no grupo de informações, sistema de informações. Vocês não podem ser prejudicados por uma coisa que nem a faculdade, nem eu, nem ninguém pode não há culpa disso, né? Mas se eu colocar uma prova, apesar que seria uma prova fácil, relativamente fácil, foi lá no grupo. Seria, no meu ponto de vista, assim, não é injusto, mas a ideia é facilitar as coisas, né? Porque a matéria não é difícil, mas assim, eu acredito que vocês têm bastante matéria, bastante trabalho. Na profissão de vocês, bem provável, vocês, como eu, não pararam de trabalhar, estão home office, né? Sim ou não? Tá bem preparado. Eu penso assim, né? Eu acho que todo mundo... E eu optei, na minha disciplina, por fazer em forma de trabalho. Só que essa forma de trabalho, ela tem que aparecer na plataforma do Moodle, certo? Por que ela tem que aparecer? Porque de alguma forma isso tem que ficar registrado para a faculdade. Viu? Os cachorros já começaram a latir. Deixa eu colocar um fone aqui. Isso é mal. Toda noite elas começam a latir. Acho que é fome. Pronto, acho que melhorou, né? Esqueci. Sim, não sei se aparece, ficou ruim para vocês ser. O latido ficou muito alto. Oi? Tá melhor, né? Eu vou trazer ele aqui mais perto. A orelha é grande. Essa é a vantagem de ser orelhudo, né? Então, assim,
Eu vou colocar no Moodle na segunda-feira, na nossa aula de segunda eu vou fazer a avaliação com vocês, tá joia? Então, como que vai ser essa avaliação? Eu vou jogar as perguntas ali, vou fazer as perguntas, eu vou arrumar, ver o que está acontecendo, que não aparece sistemas, administração de sistemas para vocês, e vou jogar umas perguntas que estão dentro das aulas que eu dei para vocês. Vocês vão responder e vão anexar para mim ali, ok? Ok? Beleza? Então tá. Alguma pergunta sobre a avaliação ou não? Tá tranquilo? Não, por enquanto. Então tá, vai ser fácil, galera. Eu não vou pegar pesado com ninguém. Já não é meu perfil fazer isso. Sempre as minhas avaliações são fáceis. Vocês, já até onde chegaram, também conhecem toda essa questão. Então, não esquentem a cabeça quanto à minha disciplina, que vai ser bem tranquila. Tá joia? Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre gestão de riscos, que não é o que vocês estão... Não é o que vocês estão... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não é isso. Só um pouquinho aqui, deixa eu só... Já estou com 500 janelas abertas aqui, não sei onde é que está o... Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala em gestão de riscos, a gente tem que começar a pensar o que é risco para vocês, para a gente iniciar a conversa. Prejudicar? O que o risco traz para a gente? Isso geralmente faz com que a gente perca alguma coisa também, né? Isso. Mas o risco remete ao quê? Se você para na frente de... Arrebentou os cabos de energia elétrica. E você chega perto, você tem o quê? Perigo. Perigo, ótimo. Aí que eu queria chegar. Você tem o perigo. Então, sempre que eu falo em gestão de risco, pense em perigo, tá? A gestão de risco vai ser o perigo. O que é o perigo? É aquele perigo, o perigo que nos ameaçam. Porque se eu estiver longe de um cabo arrebentado, ele não vai ameaçar minha vida ou minha empresa. A partir do momento que eu estou perto, eu já tenho uma ameaça, tá? E quando esse perigo ameaça, a gente tem uma percepção e compreensão de ameaças empresariais. Essas ameaças podem ser internas ou externas, tá? E acabamos levando um conceito de segurança para o desenvolvimento de qualquer área que vai evitar que esse perigo chegue perto das nossas empresas ou da nossa vida. Ok? Vocês podem falar para mim sobre um perigo que ameaça a profissão de vocês? Não se atualizar. E qual que é o conceito de segurança para você? Qual é a segurança para isso, para não se atualizar? É sempre atrás do conhecimento. Então, sempre que eu vou atrás do conhecimento, eu acabo reduzindo o perigo que eu tenho ou aquele risco de que as coisas aconteçam de forma que eu não estou esperando dentro da minha empresa. Entenderam? Como que eu posso realizar a proteção desse risco dentro da minha organização, dentro da minha empresa?
Essa proteção vai se dar na gestão de riscos quando eu tenho conceitos e fundamentos para fazer uma estrutura, e essa estrutura tem que ter um plano de continuidade. Exemplo, olha que eu já estou entrando em norma ISO, que já é a disciplina do próximo semestre, mas assim, levemente trabalhando gestão de riscos, a gente já vai levando para lá. Quando eu trabalho um plano de continuidade, eu estou buscando a qualidade dentro do meu negócio. Sempre a qualidade. Vamos supor o seguinte, essa qualidade ela vai trabalhar de forma metodológica. Então, com a formação de equipes para um planejamento da empresa. O negócio tem uma brigada de incêndio. O que acontece se o pessoal só fazer um cursinho, dar o nome lá e não se atualizar nessa brigada de incêndio? O risco de quando esse incêndio acontecer é muito grande. Foi na sala de vocês que eu comentei sobre como sair da sala. Foi na sala de vocês que eu comentei como é sair da sala quando tem incêndio ou não? Foi com alguém lá do fundão. Não lembro. Não lembram? Pô, será que foi na sala de vocês? Então assim, o professor seria o primeiro a sair do prédio. Tá? Pense que a gente está trabalhando uma metodologia de formação de equipe. Por que o professor seria o primeiro? Porque ele conhece o prédio mais que todos os outros. Pense na sala de vocês. O aluno, vocês são diferentes para mim. O aluno da esquerda, quem é o primeiro da esquerda? Não, depende do professor ou da gente. Da esquerda de vocês. Da gente é o Tairone. É o Tairone, ótimo. O Tairone seria o primeiro a sair junto comigo. E seria por fila. O último da direita é o... O último da direita é o Brian Victor. ou Cardoso, né? É o Victor? É o Victor? Não, o Victor... É o cantor? É o cantor. Tá, ele seria o último. E a gente sairia em fila indiana, um segurando na camisa do outro e levando a mão direita na parede, até sair ali fora. Eu sei que se isso acontecesse, muitos de vocês já iam se jogar pela janela, né? Mas... O Tairone era o primeiro que se jogar pela janela pra fora ali. Mas é que a janela é baixa, né? Vai tranquilo. É baixinho. Ali é baixinho pra vocês. Se você jogar, acho que até eu pulava pela janela. Vou ficar correndo no corredor lá? Não. Pisotear. Pisotear. A gente fez uma vez uma simulação com bombeiro, com fumaça, tudo, né? A fumaça não era tóxica, logicamente, mas a gente fez simulação, não dava pra ver nada. Eu saí lá de cima, eu fiz a gente planejou tudo bonitinho, tinha uma metodologia para sair, eu esperei, todo mundo fez a fila, só que quando eu saí, saiu outra sala. E os alunos não tinham a metodologia que eu tinha recebido. O que aconteceu? Eu cheguei com 3 alunos da minha sala lá embaixo. Só 3, vamos supor que tinha uns 30. Só 3 chegaram comigo. Os outros 27 chegaram com a outra sala. Então, ou eles morreriam ou chegavam com outra sala. Então, esse planejamento, essa metodologia, deveria ser, num sistema de qualidade e organização, ser repassado aos alunos também. Então, isso faz muitos anos, né? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, é um aspecto essencial para salvar uma vida. Então, eu não sei se essa jogada, esse exemplo, se vocês conseguem jogar dentro de uma organização, como é um plano de continuidade, de metodologia para formação de uma equipe, com planejamento, com segurança, com qualidade? Uma questão de uma linha de produção. E isso. Dá um exemplo? E como que a gente pode prever esse risco? Hoje
ninguém está livre, né? Mas vamos supor, como que eu vou prever um risco? Eu posso identificar uma ameaça e a probabilidade de uma ocorrência. Eu posso avaliar o poder destrutivo de uma ameaça, tá? Elaborando alguns cenários. Eu posso analisar a vulnerabilidade da minha empresa. E pense na empresa de vocês. O que é vulnerável na empresa de vocês? Não precisam falar, só pense. Tá? Eu posso também pensar nas políticas e estratégias de prevenção desses riscos. Então, eu não sei se vocês estão anotando ou não. Vocês estão com papel e caneta anotando ou não? Não. Não? Então eu vou ter que redigir isso aqui eu vou ter que redigir para vocês isso, porque é bem importante. Deixa eu pensar, eu vou redigir isso e eu jogo para vocês como revisão, tá? Eu vou jogar até pro WhatsApp. Eles não querem muito que use o WhatsApp, mas eu jogo no WhatsApp de vocês distribuem para a sala aí. Que vocês jogam que não é muito para. A ideia não é usar o WhatsApp como meio de informação, né? É para usar o Moodle. Mas não está aparecendo nem minha disciplina, quanto mais o meu conteúdo. Tá? Então, assim, pense na empresa de vocês. Eu vou voltar ao terceiro item: prevenção de risco. Dentro da empresa que vocês trabalham, identifiquem as ameaças e a probabilidade de que elas aconteçam. Segundo item: avaliem o poder destrutivo dessa ameaça e elaborem um cenário prospectivo. Item 3: analise a vulnerabilidade da tua empresa. E item 4: as políticas e estratégias de prevenção de riscos. Então isso é fundamental para que vocês tenham uma empresa, aliás, assim, que vocês diminuam, minimizem o máximo o risco que pode ocorrer dentro da empresa. Levando isso para a nossa vida, isso serve para tudo, tá? Levando para a nossa vida. Qual que é como que você vai minimizar o risco do coronavírus se expandindo na Vitória? Ficando em casa. Manutenção em casa. preventiva. É simples assim, ficar em casa, preventivo. É uma política estratégica de prevenção de risco. Tá? Agora, eu estava lendo até uma matéria hoje. O porquê que o pessoal está voltando? Hoje o comércio, acho que não, Vitória abriu, né? Abriu. Eu não saí de casa, mas o comércio abriu. O que é isso? Isso é o próximo item que eu ia abordar. É a reação à crise. Tá? Então, a reação à crise ela é dividida em duas partes. É uma estratégia de resposta imediata a uma emergência e é um plano de emergências, é um guia de enfrentamento de crises. Mas essa resposta que eu estou falando para vocês se dá por quê na nossa cidade? Porque eu tenho um projeto de qualidade ou porque eu estou desesperado e eu preciso abrir meu negócio porque senão eu vou ter que demitir, minha empresa vai quebrar e assim por diante. Pois é. Que o Gustavo falou que eu trabalho no centro e não vi nada aberto. Eu vi uma foto hoje também, não vi nada aberto. Acho que depende. O pessoal tá aberto, mas tipo, eles estão com as portas fechadas, daí então, tipo, uma pessoa por vez entra. Ah, entendi. É porque. Era para abrir dia 1º de abril, mas a princípio eles estão esperando o governador falar não sei o que lá, que eles estão fazendo uma ordem pro prefeito não mandar mais na cidade abrir ou fechar. Tem que ser subordinado agora. Eu vi que o de Santa Catarina pediu mais 7 dias, né? Não sei se é verdade. Santa Catarina, sim, Santa Catarina tá bem mais rígido, né? É que acho que tem mais casos em Santa Catarina até do que no Paraná, por isso que ele tá pegando pesado com isso. Mas aqui também a questão ali, tipo, mas a Parmada hoje tava normal, ali tava todo mundo trabalhando. Mais administrativo, tá? Não. Todo mundo, porque tava lotado o carro ali. Era todo mundo, meu tio trabalha lá também, ele foi trampar hoje. Então tem as situações.
de abrir. Às vezes eu tenho um plano estratégico para isso, ou é a minha necessidade, eu tenho que abrir de qualquer forma. Tudo isso remete nós à gestão de risco ou à gestão de crise. Agora, a empresa está colocando em xeque um risco, que talvez seja de propagar mais esse vírus ou não. Tá? Isso pode ser... Eu estou trabalhando isso porque, dando esse exemplo, porque é um assunto atual. E se não fosse, a gente estaria falando de economia, logicamente. Eu traria um cenário diferente para vocês, trabalhando a questão financeira das empresas. Não que essa questão que eu estou passando para vocês não atinja a parte financeira. As empresas justamente estão abrindo com medo que o financeiro delas seja atingido de forma direta. Ok? Uhum. Até aqui tá tranquilo? Tá. Tá. A avaliação vai ser o que eu passei, mas isso daqui, assim, vai ser bem tranquilinho para vocês, tá? O próximo item é continuidade de negócios. Então, quando eu falo em continuidade de negócios, eu tenho que criar estratégias de continuidade operacional e comercial da minha empresa. Em outras palavras, também seria um plano de continuidade dos meus negócios, tá? De forma estrutural, de forma políticas e estratégias, o que é que eu vou fazer se acontecer algo. Então, são itens que acabam levando diretamente essa questão da empresa não parar, dos negócios continuarem. E é o que mais assombra hoje o empresário. Tem uma frase que as operações em uma empresa podem ser inesperadamente interrompidas por eventos críticos, que essa frase é antiga, mas ela impactou diretamente nós nesse período. Essa frase foi dita no 11 de setembro, quando caiu as Torres Gêmeas, né? Aí as operações da empresa podem inesperadamente ser interrompidas por eventos críticos. E foi o que aconteceu, na verdade, no mundo, né? Está tudo parando, os Estados Unidos está terrível. Então, são eventos críticos, é uma parte crítica que a gente passou, onde as empresas têm que se reinventar. Quando eu falo nas empresas têm que se reinventar, e hoje eu até compartilhei no meu Facebook os 10 itens que o brasileiro vai aprender com esse momento crítico, e um dos itens é trabalhar em casa. Então, para as vendas, o e-commerce. Então, são várias situações onde as empresas vão ter que se reinventar, e muitas vão se reinventar não porque elas querem. Elas vão notar dentro dessa crise uma oportunidade de se reinventar. Eu vi uma oportunidade quando eu parei 2 dias antes que todo mundo, porque a gente tem a faculdade, ela tem, como que eu posso falar? Não, é quase um sistema de inteligência. A gente errou, a faculdade, logicamente, não eu. Eles erraram o primeiro caso por um dia. A nossa expectativa não, mas os estudos que ela fez 2 semanas antes revelavam que o primeiro caso ia aparecer sábado, ia aparecer sexta. Entendem? Então, sempre, por exemplo, agora as aulas foram jogadas até o dia 17, se me engano, né? 17, né? Sim, 17. Esse estudo traz essa ideia de quando voltar, ou se voltar, entende? Então, são estudos que a gente tem que ir se reinventando. No meu ponto de vista, hoje eu vejo que quase eu não posso trabalhar em casa com o escritório.
Eu vou manter o escritório por uma questão de atender meus clientes e tudo, mas eu consigo fazer tudo de casa, não preciso sair. Em contrapartida, eu produzo muito menos em casa do que eu produziria lá. Entendem? São situações que a gente vai ter que ir pensando e estudando. Não é uma questão que eu estudei, é uma questão que eu aprendi agora. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Só eu tô falando e não trouxe um copo de água para me tomar. Eu tenho. Você acredita que a faculdade pode estender mais ainda? A gente vai depender dos casos. A gente tem a UCP e a Uniguaçu e uma Universidade de Londres fizeram um estudo que é para nós termos aí uns... Poxa, eu não vou chutar, não posso chutar. Mas ela colocou a ideia de pessoas que vão para UTI, a ideia de pessoas que vão para de mortes, a ideia de infectados, tudo isso, tá? Então, assim, a ideia de pessoas que vão para UTI são 25 pessoas. Em contrapartida, nossa cidade tem 25 respiradores. É bem... O estudo, sim, é bem legal que eles fizeram. Em Nova York, lá já tá ultrapassando, tipo, o número de mortes foi bem mais, já tá sendo bem maior do que o que foi o atentado de 11 de setembro, né? É mesmo? Não sabia disso. E mesmo com a quarentena agora estabelecida pelo presidente, tipo, a previsão de mortes é 300 mil. Por mais que tenha sido dado a quarentena e tudo mais, né? Se não fosse quarentena, tipo, se ele deixasse tudo aberto, ia para 2 milhões. Mas... Eu tenho esses números, pessoal, de Porto Seguro e Vitória, de 93 mil habitantes, juntando as duas cidades. Eu compartilho com alguém compartilha no grupo lá. É bem legal, assim, até mostra o número por uma probabilidade estatística, o número de mortos, tudo certinho. Eu acho que sim, talvez, né? Espero que não, talvez a gente esteja errado. Mas eu acredito que a gente voltou muito cedo. Eu acho que não era o momento de voltar, ainda mais agora que, tipo, tava com poucos casos. Eu acho que é muito cedo. E a gente. Aí você falou uma frase legal. Vocês falaram um perigo. Foi a palavra que foi no começo da aula. Gestão de risco. E aí foi o que nós comentamos até agora. A gente voltou, que eu não voltei, os empresários, para ir até 2 dias antes. Os empresários voltaram no desespero. Porque, na verdade, não poderia. Eu vou citar 2 exemplos. Cruz Machado. Alguém de Cruz Machado aqui não? O Matheus Grenal, acho que. Teteu, Tá aí? Tá aí. Matheus, tá aí, Matheus? Tá assistindo novela. O que acontece? Para você entrar lá, segundo o que me falaram, tem que passar álcool gel na mão e tem que dar no carro e tem que dar uma explicação do porquê que você entra, o que você está indo fazer lá. Eu tenho um amigo que foi a Porto Vitória também. Ele foi a Porto Vitória perguntaram: o que você vai fazer? E ele falou que estava indo só visitar um cliente e mandaram voltar. Não deixaram entrar do portal para dentro. Então são situações que são tomadas para diminuir aquele risco e perigo de contaminação. Tá? Pois aí Curitiba me faz uma carreata. Nada contra, não tem partido nenhum, tá? Mas esses eventos inesperados, eles acabam parando a produção, interrompendo o serviço, provocando perda de negócios, boletos. Hoje eu já estava vendo um vídeo que não sei se a Constituição, eu peguei pela metade, assim,
ele dizia que dentro do direito você pode até não pagar, por exemplo, um aluguel, sabe? São questões assim que envolvem algumas consequências que o empresário às vezes até desconhece ou que vai levar, alguém vai fechar o negócio, tá? Se não houver um processo adequado e para a gestão dessas crises, a continuidade do negócio vai fechar. Alguém falou alguma coisa? O Arthur mandou mensagem ali, professor. O Arthur, deixa eu entrar lá. Não. Aqui em Malé tá rolando isso também. Das 3 entradas, 2 foram bloqueadas e para entrar pela que está liberada tem que fazer uma triagem, além do veículo ser lavado. Se tiver, que legal, cara. Cruz Machado, se não me engano, até a temperatura eles estavam tirando do pessoal. E aí você pode entrar, tem alguma coisa urgente para fazer lá. Posso entrar? Pode. Álcool gel na mão, no volante do carro e tal, e entrava. Mas é bem legal o veículo passar por uma lavagem, deve ter algum produto também, e se tiver algum sintoma, é bem provável que a pessoa não entre. Uma febre, por exemplo, eu estou espirrando hoje. Vocês imaginem eu na sala espirrando perto de vocês. E olha que eu estou só em casa, não estou saindo. Ontem eu não aguentava mais ficar dentro de casa, eu peguei o carro e saí dar uma volta com a família inteira. Mas porque eu estou ficando louco dentro dessa quarentena aqui. Não aguento mais ficar trancado. Mas se precisa, todo mundo tem que ficar, né? E assim mesmo, tomei agora uma vitamina C e tava espirrando até agora há pouco aqui. Vou fazer o quê? Vamos voltar pro risco. A gente ligou muito risco ao coronavírus, mas não tem como não ligar, né? Eu estou puxando para o lado empresarial, mas os exemplos mais fáceis e atuais são com esse exemplo aqui. Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Não. Não? Então, assim, ninguém sabe quando e onde ou quando acontecerá uma crise, ou a próxima crise, né? Então, nós não sabemos, o Brasil, eu nunca passei por uma crise dessa forma. Eu faço 40 anos esse ano. Então, nunca passei por uma crise assim. Já vi várias. Eu lembro desde os meus 10 anos, uns 8, 10 anos, eu lembro das crises que o Brasil teve. E desde lá, sempre falo em crise. Sempre crise. Até hoje de manhã eu discuti com um grupo de WhatsApp que eu tenho, que desde criança eu vejo que o Brasil está em crise, já passou vários governantes e nunca a gente saiu desse momento, né? De ter uma folga, de ter um alívio financeiro. Estava vendo uma reportagem hoje que uma micro e pequena empresa ela tem no máximo 27 dias de capital para manter a empresa num momento igual a esse cenário que a gente está vivendo. Então, a gente não sabe quando vai acontecer a próxima crise, a gente não sabe da gravidade dessa crise, mas a gente tem que ficar preparados para esperar por um momento inesperado, para prevenir, para enfrentar uma emergência, para reconstruir. Aí eu levo lá para Brumadinho, não sei, levo para cidades que foram destruídas. A gente pode pensar no litoral, uma ressaca, uma Indonésia que teve o tsunami. Então, sempre a gente tem que talvez pensar em reiniciar o que foi interrompido em algum momento e assegurar a continuidade da vida dos nossos negócios. Galera, sempre que vocês quiserem, vocês podem chamar, tá? Podem interromper, não tem problema nenhum. É verdade. Bons exemplos que se recuperaram. Só que, assim, qual que é a questão? Quanto tempo eles demoraram para se reorganizar
e qual é o critério que cada um adotou. Então, sempre nesse planejamento que nós fazemos, a gente tem que pensar qual é o critério que a gente vai adotar se houver uma crise. Só que o empresário brasileiro, ele pensa assim, a ideia dele, a cultura, é levar cada vez mais uma situação de eu vou ganhar dinheiro hoje para pagar o que tem amanhã, sobrou um pouco já... Alguém vai falar? Sobrou um pouco, eu já vou, guardo, gasto, invisto, compro um carro novo e tal, e não pensa que um dia pode ter um momento difícil como esse, tá? Não estou dizendo todos, mas uma grande parte. Deixa eu pensar aqui. Tem um dado estatístico que eu quero passar para vocês, que apenas 6% das empresas que experimentam uma situação de desastre conseguem sobreviver. Difícil, né? Difícil e assustador você ter essa estatística. Deixa eu ver se tem a fonte disso. Não tem fonte. Mas assim, quando a gente fala no aspecto desse, eu trago para vocês a necessidade e a percepção correta das coisas. Então, a segurança e desenvolvimento sustentável do negócio, ela depende muito dessa percepção que os empresários têm e dos elementos de perigo das ações que eles vão encontrar para frente. Então eu vou colocar alguns exemplos, algumas perguntas. Aí vocês podem também pensar dentro da empresa de vocês. Como você enxerga o ambiente estratégico da empresa dentro da empresa de vocês? Que processos de inteligência a empresa utiliza? Como são as tomadas de decisões dentro da empresa? Como é planejado tudo isso dentro da empresa? Como que é o planejamento dentro da empresa? E também como é a execução? Como são executadas as ações planejadas dentro da empresa no momento de gestão de crise? Lembra que eu passei PDCA para vocês no quadro? Sim, senhor. Planejamento, execução. Como é a execução? Parisoto, tá aí, Parisoto? Oi, eu? O Parisoto tá aí, fez a chamada, Gustavo. Eu. João, tá aí, João? O João Lucas. Foi mal. Falando baixinho. João Lucas, nome dos meus 2 filhos. Um é João, outro é Lucas. Tá assistindo novela. O Arthur tá aí. O Arthur tá. O Arthur tá aí. Não, tá. Quero ver se ele tá escutando minha aula ou tá dormindo. Tá aí. É bom pegar umas surpresas às vezes, né? Tem gente que entra e some. Vamos pegar, já que os Lucas são... os meus Lucas, meu filho Lucas é tentadinho. Vamos ver se os outros Lucas estão aí. O Angeli tá aí? E o Verle? Ih, rapaz. Verle! O Verle deu um salve aqui, o Verle tá aí. Galera, perguntas por enquanto? Esse texto, a gente podia ter gravado a aula de hoje. O Jesus não gravou a aula passada, Jesus? Tá gravando? Que bom, que beleza, que bom. Então acho que não precisa eu fazer um arquivo para vocês? Não, eu faço. Durante a semana eu faço para passar para vocês aí para avaliação. Que bom que está gravando. Continuando essa questão de gestão de risco,
tem a questão dos perigos que a gente tem, né? Então, esses perigos dentro de uma nação ou dentro de uma organização vai trabalhar um pouco com a aptidão estratégica adequada para que a empresa sobreviva dentro do mercado. Então, antecipar um perigo é um fato para você se preparar e reagir corretamente a ele, e é o que faz a diferença entre o sucesso e fracasso dentro das empresas. Então, você está preparado. Por que é feita uma brigada de incêndio numa empresa? Por que tem uma CIPA dentro de uma empresa? Trabalhando em empresas grandes, né? Por que é feito... Tem uma empresa grande, tem várias gerências, tem financeiro, tem gerente de marketing, tem gerente disso, gerente daquilo. Então, é para manter sempre as portas abertas, não ter assim minimizar os problemas. Só que dentro de minimizar os problemas, existem muitos fatores que externos que podem deixar esse problema maior. Só a minha função é minimizar isso, tá? Então, o maior erro que nós podemos cometer é nos prepararmos para o imprevisível. Por quê? Porque o imprevisível acontece de repente. Se não entendermos os processos que estão em curso, a gente não vai saber gerenciar efetivamente as potenciais ameaças. Praticamente eu sou um generalista. Mas estou me preparando. Pessoal, eu tenho isso, eu me preparo para isso, eu estou preparado para isso, e quando acontece, não está preparado para nada. Esse é um problema que leva, assim, grande parte dos empresários, né? É como saber exatidão de um potencial perigo de situações que nos ensina, por exemplo, a arte da guerra, tá? O pior cego é o que está seguro e convicto que vê. Não há nenhum perigo à vista. Quando os Estados Unidos atacou o Irã, lembram? Lá antes do atentado, se diz? Não, o Irã agora, esse último agora. Tá. Agora. Esse ano. Oi? É que aconteceu tanta coisa esse ano que parece que foi. Esse ano foi terrível, né? Aconteceu tanta coisa. Era ano passado já. Não, aconteceu. Morreu e mais isso agora, Jesus amado. Que daí atacou uma base militar dos Estados Unidos lá na própria Irã. É tanta tragédia que a gente não sabe nem a qual contar, né? Mano, 2020 começou bombando, literalmente. Bombando. O que aconteceu com o Irã? Lembra um avião da Ucrânia que decolou do Irã? Uhum. O que aconteceu com o avião? Eles derrubaram o avião, né? Quem abateu? Pra mim, foi o próprio Irã ali. O próprio Irã. E ele abateu por quê? Pelo que eu vi, eles erraram. Tipo, eles acharam que era... Isso. Ele abateu... Falam que não foi de propósito, né? Não, de forma alguma não foi de propósito, mas ele abateu o avião com, assim, ele não teve um risco calculado, eu sei o que eu vou derrubar. Ele abateu por engano, como você falou, perfeito. Abateu por engano. Por isso que eu disse que dentro da guerra o pior cego é o que está convicto que vê. Então, não tem perigo algum. Vamos derrubar o avião, que o avião é... Só que daí os Estados Unidos só queria arrumar um negócio pra encher o saco lá, porque, tipo, não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Daí pegou as pra ele e daí começou o negócio. Sim, aí o que acontece? O Irã bateu um avião que não era pra bater, pô. Entende? São situações que eu tento desenhar para vocês aí, trazendo
de forma mais lúdica, para vocês entenderem que isso acontece na vida real, isso acontece dentro da empresa, e isso acontece numa questão militar, e não acontece só com o pequeno, acontece com o grande, aconteceu com um exército iraniano, derrubaram, nem sei quantas pessoas morreram, mas derrubaram um avião grande, ucraniano, que não tinha nada a ver com a história. Por isso que a gente está tratando dessa questão do risco, do perigo, tá? Por isso que a gente fala tanto em planejamento. Quando eu falo no planejamento, eu posso planejar o pior cenário possível, tá? O que aconteceria se os seus principais sistemas parassem? E aí remete a uma coisa que eu passei. O meu sistema, eu consigo trabalhar em casa, o meu sistema parou. Eu fiquei quase louco, que o servidor do escritório estava funcionando, mas o meu sistema parou. Só funcionava do servidor. Não conseguia acessar de casa. Tá? Então, isso estava planejado para mim? Nunca. Nunca aconteceu. Então, eu não planejei isso. A partir do momento que ele parou, eu fiquei louco. Tá? Então, eu não planejei o pior cenário. Se os equipamentos fossem completamente destruídos, o que você conseguiria com novos equipamentos e com que rapidez? Eu até conseguiria. O meu problema era a configuração. Eu estou trazendo o pior cenário. Eu tinha pensado nisso, eu já pensei isso na minha empresa? Nunca. Então, às vezes um professor chega e fala para vocês, acha, nossa, que perfeitinho que ele é. Não é? Eu nunca me preparei para o meu sistema parar, eu nunca me preparei até se um equipamento for danificado, tudo bem, até aí tranquilo, mas com que rapidez eu vou não, porque eu não tenho esse domínio, mas com que rapidez vai ser configurado, de onde viria o dinheiro necessário e como você teria esse dinheiro se seus registros bancários contábeis estiverem destruídos. Se eu perder todos os dados dos meus clientes, da onde vem? Aí eu tenho uma válvula de escape, que é o backup em nuvem, né? Estimar o custo de uma reconstrução. Então, assegure-se que ter suficientes fundos para cobrir isso. Será que um seguro não seria essencial num fato como esse? Então, às vezes uma paranoia pode ser uma coisa boa. Paranoia pode ser algo bom. Que as empresas poucas vezes imaginam o pior cenário. E esse pior cenário pode acontecer. Pode acontecer na minha empresa, pode acontecer na empresa de vocês, pode acontecer em qualquer lugar. O Everton, domínio, se não tiver resolvido o acesso, fala comigo em box, que eu te dou a solução. Everton, anotado, Everton, te ligo. Já ganhou um cliente, ó. Você vê como é uma aula, né, cara? Na aula você ganha um cliente. Perguntas, queridos? Acho que por enquanto não. Não? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Vocês notem que não é um assunto difícil, né? Não é um assunto complexo. É um assunto que merece só uma reflexão. Só uma pequena reflexão sobre. Mas não é um assunto complexo. Então, continuando esse esperar pelo inesperado, ele vai mostrar para a gente que a segurança de uma empresa ela é fundamental num mundo incerto. Então, ter um planejamento de continuidade de negócios, ele é tão importante para as pequenas empresas, já que eu falei de grandes, mas esse planejamento por uma continuidade do negócio ele vai ser importante para pequenas, médias ou grandes empresas, tá?
Os planos eles não precisam ser complexos, não vai demandar de muito dinheiro. Com aquelas ferramentas que eu passei para vocês, PDCA, SWOT vai identificar os problemas, né? Eu passei para vocês 5W2H também, né? O que, por quê, onde, não? Bom, pessoal, Não. Passei? Legal, acho que foi isso, sim. Então, esse planejamento ele não precisa ser super caro. Tem que contratar um consultor para fazer para mim. Com essas poucas ferramentas que vocês aprenderam comigo ou em TGA, vocês têm ferramentas muito simples, mas muito eficazes, tá? Para ajustar as necessidades de cada empresa. Aí eu abro um parênteses aqui. Será que nesse período que a gente está vivendo, tem algum empresário que fez uma SWOT, fez um 5W2H, fez um PDCA? O que vocês acham? você O empresário em si, acho que não. O empresário em si não, né? Eu acho que foi no caso, ele pagou, né? Ele paga alguém pra ser feito isso. Mas assim, ó, veja bem, mesmo pagando, no cenário que a gente está vivendo agora, hoje, nesse atual momento, será que o empresário aplicou alguma ferramenta dessa? Eu acho que assim, talvez em empresas maiores, né? Por exemplo, de repente uma Promad, um pessoal assim que tipo, eles contratam pessoas para isso e tudo mais, eu acho que tem tudo planejado. Agora, tipo, pequeno comércio ali, pessoal pequenos empresários ali que de repente não tem uma equipe muito vasta, provavelmente não, é muito difícil, porque geralmente eles abrem ou porque puxam um negócio de família, ou abrem porque no início deu certo, todo mundo achou que era uma boa ideia, mas muitos comércios abrem na louca, tipo, tem esse dinheiro, vou investir, vou ver no que dá, mas nunca tenho, pelo menos eu nunca vi, e tudo mais, alguém planejar tão bem assim antes de abrir uma empresa. Sim. Ótimo. Assim, daí eu trago para vocês a responsabilidade desses dirigentes por zelar de segurança e desenvolvimento da empresa, tá? Então, eles não têm responsabilidade deles, mas eles não têm muitas vezes, por uma questão cultural ou de conhecimento mesmo, o desenvolvimento das empresas que elas mesmas administram. Daí eles não têm uma preparação antecipada para não ser surpreendido, e da mesma forma, quando são surpreendidos, eles não têm ferramentas suficientes para resolver esses problemas, tá? Que mais aqui que eu posso passar para vocês? Pessoal, aí isso aqui vai mais uma questão de direito que eu tinha programado aqui, mas eu não vou passar para vocês. Talvez eu só vou citar aqui que a gente tem algumas ameaças internas e externas. Atividades dolosas. Dolo é quando eu, por exemplo, eu vou dar uma pedrada na cabeça do Everton, mas eu vou dar uma pedrada porque eu quero. Tá? Isso é uma atividade dolosa. Eu dar uma pedrada sem querer é uma coisa. Quando eu quero é dolosa, né? Desastres naturais e desastres tecnológicos. Então, o que vai ser uma atividade dolosa? É quando eu fraudo algo, quando eu vou roubar, quando eu faço uma chantagem, vou sabotar, eu vou fazer vandalismo. Então, são executadas mais facilmente por pessoas dentro das empresas, tá? E geralmente motivadas por ganhos financeiros ou insatisfação ou vingança, algo assim. Ok? Deixa eu ver aqui.
Desastres naturais, um incêndio, inundação, tempestades, furacões, tornados, tá? Que podem provocar perda de vidas, equipamentos, instalações e dados, tá? Desastres tecnológicos, vazamento de produtos químicos, falha nas comunicações ou telecomunicação, falta de energia elétrica, falta de gás, falha em equipamento e máquina, falhas em computadores e softwares, falha no sistema de transporte, falha num fornecedor ou num prestador de serviço, tá? Tudo isso vai me levar, vai me remeter num desastre tecnológico dentro da minha empresa. Aí a gente vai para uma segunda parte, que é a proteção da organização. Até agora, a gente trabalhou os riscos dentro da minha organização. Então, até então eu só falei de risco para vocês. Só de coisa ruim. Agora teria as coisas boas, que são a proteção disso tudo, tá? E essa proteção dentro da minha empresa, ela vai fazer com que eu enfrente alguns eventos da natureza ou diversificada que podem interromper minhas operações. Então, a minha empresa tem que ter um plano de segurança e desenvolvimento, tá? Eu vou levar para vocês em quatro situações. Eu tenho que ter um plano de segurança e desenvolvimento quando eu tenho um terremoto, quando eu tenho uma enchente, tempestade, calor elevado. Isso vai ser mais no ambiente natural. Quando eu trago o ambiente humano, incêndios florestais, infestação de insetos, vazamentos químicos, doenças epidêmicas, vão ser um ambiente humano também. Olha só que legal, isso não foi eu que escrevi, tá? Da parte de epidemia. E eu posso ter uma questão ligada ao ser humano, tá? Nessa parte que eu estou falando de proteção aos riscos, né? Então, como que eu posso me proteger da questão humana? Os fatores que eu tenho que ter num plano de segurança: sabotagem, espionagem, acesso indevido, roubos, divulgação indevida. Todas essas são intencionais para a empresa. E eu posso ter as não intencionais, que é um erro administrativo, é uma omissão, é um erro humano. Então, tudo isso, esses itens vão fazer parte de um plano de segurança do desenvolvimento sustentável da minha empresa. Alguma dúvida? Agora ficou difícil, né? Ficou um pouco. É que esse negócio de prever é muito difícil, porque geralmente a gente, pelo menos nenhum de nós, pelo menos eu, né, vou falar de mim, não tem experiência em comandar nada e tudo mais, né? Então, tipo, falar às vezes a gente fica aqui, mas a gente não consegue tentar imaginar como seria o cenário, tipo, eu não sei o que eu faria se eu tivesse uma empresa e estaria nessa situação. Para mim é difícil me colocar no lugar que o professor fala, né, do pessoal de empresário. Então, às vezes, tipo, para mim, às vezes tem uma coisa que não entra, esse negócio de escolher esse risco, de prever, tipo, eu, com a minha formação, eu preveria, tipo, o que poderia acontecer, digamos, com a casa de tecnologia, com a casa da informática. Claro. Agora, história, como a gente não é focado para isso, tudo mais, eu não consigo prever o que eu faria, tipo, com outros setores. Olha só, agora inverte seus papéis, né? Eu consigo ter um olhar dentro de todos os setores, mas eu não consigo ter um olhar dentro da informática. Então, é por isso. Entendeu? Que eu digo. Cada um na sua área, né? Você tem o Everton falou no chat, eu resolvo o teu problema porque se for domínio. O meu problema é domínio.
Eu não sei, não consigo resolver o problema. Não consigo mesmo. Eu não tenho. Se eu for meter a mão, eu vou fazer só cagada. Agora, vocês já conseguem ter um olhar. É assim, dá até raiva quando vocês chegam perto da gente. Assim, não é para um lado mal, tá? Porque eu posso mexer 2 dias no computador, eu não vou saber, não consigo resolver. Vocês mexem em 2 minutos, resolve o problema. Entendeu, Vanessa? Pra ter uma noção, né? Mas mesmo assim, Então, eu acho que se a gente fosse um dia alguém abrir uma empresa, nós teria que ter pelo menos mais algum estudo, fazer pelo menos mais algum um curso de empreendedorismo, alguma coisa assim, porque... sim. É que assim, são perfis, né? Uhum. Se eu pegar para você trazer desde a nossa infância, ninguém foi preparado para ser empresário. Ninguém. Quem teve aula de empreendedorismo na vida? Se tiveram na faculdade, estão tendo, né? Ou já tiveram? A gente tá aprendendo agora com o professor, com o Muraro. Romildo. Muraro? É. Legal. Liderança. Vocês tiveram aula de liderança na vida de vocês? Só cursos eu tive. Só curso, mas Foi um curso. Mas você teve que buscar fora do ambiente acadêmico esse curso. Então, aí que eu digo, a gente não foi preparado para ser empresário. A gente é empresário por 2 motivos. Ou por oportunidade, eu estou vendo uma oportunidade de negócio, ou por necessidade. Quanta gente talvez vai ser demitido agora e vai pegar a FGTS e vai abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa. Por quê? Eu tenho a necessidade de colocar um pão na mesa da minha família. Entenderam? Então não fiquem às vezes pensando, poxa, eu não vejo esse olhar de eu ser uma empresária. Não, cada um tem um perfil diferente. Quem disse que tem que ser um empresário, né? O professor até perguntou, tipo, se alguém, quando início da aula dele, ele perguntou se alguém tem vontade de empreender ou abrir o seu próprio. Tipo, acho que o que na nossa sala levantou. Não sei se alguém levantou a mão, porque pelo menos a maioria não tem esse pensamento de empreendedorismo aí. É que existe assim, você pode ser empreendedor dentro da empresa, que é chamado intraempreendedor. Tá? Você pode resolver grandes problemas dentro da empresa que você trabalha. E isso é perfeito. É o sonho de todo dono da empresa que tenha uma pessoa lá que vai ter uma liderança, vai ser um intraempreendedor. Agora eu volto lá atrás. Quando eu falei de liderança, os meus filhos agora começaram a ter, eles têm uma disciplina chamada O Líder em Mim, desde o ano passado. Então, com 6 anos, 7 anos, eles já estão tendo aula de liderança. Entende? E isso é importante, porque eu vejo assim, eu peguei por mais que é lúdico o material, eu vejo que eles lá na frente, quando chegar no banco, na faculdade, vão usar isso. Porque eu vejo que muitas coisas que são tratadas nos manuais, nos livrinhos deles, essas coisas que são tratadas, elas não são... eu vejo o que eles estão aprendendo hoje é uma dificuldade de quem tem 17, 18 anos e está entrando na faculdade. Então, talvez isso seja um bom caminho para a gente resolver algum tipo de problema. Ok? Ok. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre... Deixa eu ver aqui. Nossa, não vai dar tempo nem de eu passar tudo o que eu queria passar. Deixa eu dar uma adiantada aqui, ver o que eu posso passar para vocês. Depois eu mando o material para vocês. Dentro da gestão de crise, a gente vai trabalhar gestão de crise e continuidade de negócios, tá? Então, quando eu falo que uma empresa ela tem um plano ou tem o termo gestão de crises e continuidade de negócios,
eu posso pensar em segurança, em continuidade de negócios, em desenvolvimento, eu posso pensar em várias coisas, tá? Mas devido às diversas inconsistências em todas essas terminologias que eu passei, a gente usa um termo mais tranquilo, assim, que chama-se gestão de crises e continuidade de negócios. O que esse termo significa? Ele foi criado e introduzido para definir um processo estratégico operacional. O que seria um processo estratégico organizacional? Tudo que eu estou fazendo dentro da minha empresa para chegar no mesmo objetivo. Então, é importante lembrar que dentro de tudo isso, com a criação desse termo, eu vou usar ele muito como posso colocar para vocês, a gestão de crise ou a continuidade dos negócios, ela é separada alternadamente, né? Então, gestão de crise é uma coisa e continuidade de negócios vai ser outra. Então, eu vou separar as duas para definir qual é a função e qual é o processo de prevenção que cada uma vai utilizar dentro da empresa, caso a empresa tenha algum tipo de colapso, algum tipo de necessidade, tá? Dessa forma, eu vou enfatizar algumas coisas. Então, apesar dessas diferenças de terminologias de gestão de crise e continuidade de negócio, há pouca discordância dentro da literatura, dentro dos livros, sobre a necessidade desses conceitos estarem integrados para assegurar a segurança do desenvolvimento da empresa. Então, é como se você escrevesse no quadro assim, em cima, gestão de crises. Aí fizesse um sinalzinho de mais para vocês. Então, gestão de crises, aí eu coloco lá, mais, embaixo. Eu coloco continuidade do negócio. Embaixo eu coloco um igual. Segurança e desenvolvimento da minha empresa. Então, sempre que eu tenho a gestão de crise mais a continuidade do meu negócio, eu estou trabalhando a segurança e desenvolvimento da minha empresa. Difícil? Estão vivos? Mais ou menos. Dormiram? Mais ou menos. Então, assim, eu vou repetir. A gestão de crise, sempre que eu tenho um programa de gestão de crise e eu quero continuar o meu negócio, eu estou trabalhando uma segurança e desenvolvimento da minha empresa. Eu estou diminuindo os riscos da minha empresa. A ideia aqui, nesse momento, a gente começou falando só em coisa ruim lá no início, né? Crise, exemplos. Agora a gente já está trabalhando a questão de minimizar ou diminuir essas crises dentro da minha empresa. Tá? Como que eu posso minimizar, ou quais são os fatores que podem me atrapalhar dentro dessa gestão de crise? Então, a gestão de crise e continuidade do meu negócio, ela é uma atividade que está sendo dado mais ênfase nos últimos anos aí, desde a entrada da tecnologia, tá? Então, o que hoje a gente vê como uma gestão de crise? Eu vejo os fornecedores, pensem que a empresa está centralizada. Em volta da empresa eu tenho meus fornecedores, eu tenho a comunidade, eu tenho meus clientes, eu tenho meus funcionários, eu tenho concorrentes, eu tenho o governo, e eu vou ter aliados. Então, essa gestão de crise e continuidade do negócio, ela vai estar sempre ligada a todos esses itens, aos meus fornecedores, à comunidade em geral, aos meus clientes
aos funcionários, concorrentes, ao governo e aliados. Se vocês pensarem no coronavírus, ele vai estar... o pensamento empresarial está ligado a todos esses itens aqui. Ou, pelo menos, a maior parte desses itens que eu falei para vocês foram afetados com essa crise. Concordam comigo? Eu sou a empresa. Os meus fornecedores foram afetados? Foi. A comunidade foi? Sim. Meus clientes? Sim, Funcionários? sim. Acho que tudo foi afetado, na verdade. Concorrentes? O governo? Menos o meio ambiente. O meio ambiente não está sendo afetado mais. Olha que tá. Então, ficou clara a evolução dessa crise, da gestão. Então, dentro da minha empresa, eu tenho... Às vezes eu penso só na minha empresa, mas eu não penso ao redor da minha empresa todos que foram afetados por essa crise. E quando ocorre essa crise, eu tenho que ter alguns elementos de planejamento para a continuidade do meu negócio, tá? São fatos emergenciais. Vocês já viram que o governo fala ali, olha, eu tenho Santa Catarina colocou que tem um pacote emergencial. Paraná, eu tenho um pacote emergencial. Federal, eu tenho um pacote emergencial. Então todos falam que tem um pacote de emergência. E como que esse pacote de emergência é dividido? Tá? Ele é dividido em prevenção, em reação e resposta e em recuperação. Voltamos ao coronavírus. Eu tenho que ter a prevenção. Dentro da prevenção vai estar ligada todo o comprometimento e responsabilidade, que é a liderança dentro da empresa que vai decidir isso. Eu tenho a cultura, que são os meus valores e comportamentos. Legal, a gente está trabalhando em prevenção. Voltamos, vamos pegar o coronavírus, que é um assunto fácil de tratar porque está na boca do povo. Se eu tenho um comprometimento e responsabilidade em ficar em casa, dentro da prevenção, vai funcionar? Vai. No ambiente cultural, os meus valores e comportamentos vão permitir que eu saia na rua? Não, é porque tipo, a gente sempre tem que estar pensando no que é melhor não só pra gente, mas para as outras pessoas, né? Sim, porque eu tô falando do quê? De prevenção. Só. Porque, Aí eu tenho... Oi, desculpa, pode falar. Aí virar aquele negócio, tipo, de quem eu dependo, digamos assim, não digo eu tô matando, né? Uhum. Isso pode fazer a gente perder as pessoas de quem a gente precisa. Sim. Né? Tanto na parte de compra e venda, mas também tipo questão de família, né? Então, tipo, se a gente ficar em casa é o melhor pra gente, então a nossa moral, nossa ética agora é melhor tem que dizer pra ficar em casa. Aí eu estou trabalhando na prevenção. Quando eu penso nesse ambiente emergencial, eu já trabalhei prevenção, meu próximo passo vai ser reação e resposta. Qual a reação que eu vou ter e qual a resposta que eu vou dar. Então, isso vai se submeter por meio de orientações a serem seguidas. Essas orientações, elas partem no ambiente político. Quando eu falo que é um ambiente político, eu não posso tratar para vocês que é um ambiente político-partidário, esqueçam isso. Política são normas que vão, ou regras, que vão regrar um certo ambiente. Então, essas orientações têm que ser seguidas. Isso é reação e resposta. E para isso eu tenho que ter recursos materiais, humanos e financeiros. Eu tenho todas as máscaras que eu preciso no Brasil, eu tenho todos os respiradores que eu preciso no Brasil, eu tenho isso é material, tá? Eu tenho todos as UTIs que eu preciso no Brasil, então eu estou trabalhando em reação e resposta material. Humanos, eu tenho todos os médicos, todos os enfermeiros que eu preciso no Brasil, reação e resposta de recursos humanos. E financeiros, eu vou fazer um pacote que a pessoa vai pagar imposto daqui 3 meses.
Eu vou fazer um outro que o Simples Nacional vai daqui 6 meses. Eu vou fazer um outro que os empreendedores, os autônomos vão ganhar um auxílio de R$600 por mês financeiros. Então essa reação, a resposta, ela vai se dividir em fatores materiais, humanos e financeiros. Até aí tá tranquilo? Conseguiram entender? Sim. Tá, eu vou passar isso num arquivinho, talvez eu faça um Word, um PDF, alguma coisa para vocês. E o último, a gente falou em prevenção, que é aquilo de ficar em casa, né? Reação e resposta, que vão trabalhar os ambientes materiais, humanos e financeiros. Vou dar exemplo de reação e resposta. Materiais, tem o TI, humano, tem o médico, financeiro, tem o dinheiro para dar para esses empreendedores. E eu vou trabalhar a recuperação. Quando eu trabalho a recuperação, eu vou trabalhar a recuperação de estrutura e processo dentro da minha organização. Tá? A partir desses momentos que a gente vive hoje, talvez seja um momento para a gente estruturar os processos, aprender com essa dor e melhorar os processos dentro do nosso ambiente e praticar até ter aquela melhoria contínua das práticas que a gente adota. Vocês usavam álcool gel? Não. Eu usava. São poucos, né? Na faculdade, quando começou o coronavírus, que a gente tinha aula ainda, a faculdade quase não trocava o álcool gel que tinha na lâmina na parede, que sempre tinha álcool gel. Quase não trocava. Ninguém procurava álcool gel. Aí todo mundo, nossa, era direto, as trocas diárias ali de álcool gel. Queridos, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Eu não vou trabalhar a última parte, que é a prevenção de crises, porém eu vou passar para vocês. Ok? Para nossa avaliação na aula que vem, eu vou colocar ela eu vou ter que conversar com alguém, porque em minha disciplina não tá. Eu não lembro quem que, acho que o Jefferson está cuidando, o Rodolfo, não sei, porque a minha disciplina não está aparecendo para vocês, que eu estou alimentando lá e tem bastante coisa. E aí eu vou fazer a avaliação, a gente faz a avaliação. Talvez até o que vem eu possa terminar de trabalhar isso e dar um tempo para vocês fazerem a avaliação. Deixa eu pensar, entregar no outro dia, não sei. Eu dou ali um tempo para vocês trabalharem e fazer e realizarem essa avaliação. Não vai ser tão complicado. Ok? Ok. Perguntas? Ficou esses últimos 5 minutos para perguntas. Que de aula que vem no início, sim, eu acredito que uns 15 minutinhos, se todo começar exatos 19h15, em 15 minutinhos eu encerro o assunto. Tá? Dúvidas? Da minha parte, não. Não? Alguém tem dúvidas? Galera, então eu agradeço a presença de vocês nesse ambiente virtual. Vocês têm sorte, porque eu não... Se hoje eu estivesse na sala, eu estou com dor de garganta e estou espirrando bastante, porém não espirrei nenhuma vez durante a nossa aula aqui. E vocês não estão bem preocupados com o coronavírus, né? Assim, vocês estão livres de pelo menos pegar um resfriado. Beleza, meus queridos? Beleza. Então tá, até segunda-feira, um abraço a todos. Todos aqui segunda que a gente tem avaliação daí. Não vai ter chamada, professor? Eu anotei o nome de vocês aqui. Todo mundo. Então... Tá joia? A chamada eu tenho feito pelo Moodle, mas como vocês não estão acessando, eu tô anotando o nome de vocês aqui. O Matheus Bitter, o professor falou que ele caiu a internet dele, mas ele já retornou ali. Tá, eu vi que ele. Eu vi o pessoal que tava caindo e tava retornando aqui. Ele acabou de retornar. Uhum. E eu sempre entendo, eu não tô nunca punindo ou dando falta para esse pessoal que às vezes até entra, mas cai. Tá, assim,
eu entendo que até a minha internet já deu problema, inclusive na aula de vocês. E eu acabo entendendo esse lado de vocês, tá? Eu tenho alunos que moram no interior. E é tenho alunos tenso, que nem hoje a minha pensam no internet interior. não tinha crise que fizesse funcionar. Alô? Acho que sim. Falou com vocês. Até depois. Ô, Rafael Viadão, viu que eu te mandei lá